Graça e paz. Eu sou a pastora Dircileia e mais uma vez nós vamos falar um pouquinho sobre a novela Gênesis, tá bom? Tá interessante. Nós estamos aí vivendo uma semana em que a gente está começando a ver a história de José. E aí, na semana passada, a gente percebeu que Diná sofreu um problema. E o problema dela foi que ela queria conhecer a cidade de qualquer maneira. Ela queria muito saber como é que era a cidade. Foi para a cidade, desobedeceu, bebeu vinho, se embriagou. E a gente sabe que o vinho tira todos os sentidos da pessoa. E ela se entrega a Siquém. É uma desonra. Isso é uma contaminação para o povo, porque eles estavam até inclusive morando no lugar mais longe, não moravam nem dentro da cidade. E aí a gente percebe então que na história, Siquém, que a tomou como mulher, ele acaba se apaixonando e ele diz para ela: "Eu gostei de você". E aí, tentando consertar a situação, porque ela se vê totalmente envergonhada, ele propõe casamento. Vai lá até Jacó, que é Israel, e propõe o casamento, né, entre eles. Mas acontece que eles são de povos diferentes, culturas diferentes. E aí então a proposta dos irmãos é que, já que ele quer se casar com a irmã, que ele pelo menos e que todos os homens sejam circuncidados. E eles aceitam a proposta. O rei, que é o pai do menino, do Siquém, eles então decidem que todos os homens da cidade serão circuncidados, para que possam até ter um melhor relacionamento com o povo de Israel, da família de Israel. Até aí, tudo bem, né? Tudo consertado, o erro foi consertado, Diná vai se casar, né? Apesar de toda a desonra, vai até, vamos consertar a situação. Mas Levi e Simeão, eles não queriam consertar muito a situação, não. Tanto é que eles vão decidir fazer justiça pelas suas próprias mãos. E aí eles vão até a cidade, aproveitando que eles estão todos, né, acamados por conta da circuncisão, de estar doendo, de estar dolorido, de estarem impotentes por fazer qualquer coisa, e eles literalmente matam todos os homens da cidade. E essas atitudes, elas vão entristecer e envergonhar a família, principalmente o seu pai, Israel. E aí a gente percebe que Simeão é o mais nervoso, é o mais influenciável, é o mais instável. E eles acabaram então cometendo uma injustiça. E é interessante que, apesar de tudo isso, e o pai fica muito bravo e fala: "Filhos, nós agora vamos ter que fugir daqui, porque vocês provocaram todas as outras nações. Todos os nossos vizinhos, vocês provocaram o ódio. Nós vamos ter que ir embora daqui, porque senão nós vamos ser atacados". E o pior é que eles não se arrependeram. Eles ficaram até felizes com tudo que eles tinham feito. E nessa hora, então, eles saem daquele lugar que eles moram, de Siquém, perto de Siquém, e vão. E o Senhor pede para que eles para eles irem até Betel. E eles vão em Betel. Jacó, que é Israel, faz novamente um altar. Ele oferece a sua família. Ele joga todos os ídolos da Raquel fora. Todos os outros joias e pingentes que eram dos outros lugares, ele também queima, ele também manda todo mundo queimar, porque ele pede para que todos sejam purificados. Purificai-vos, para a gente poder encontrar a Deus. E ele tenta fazer isso com a família inteira. No capítulo 35, no verso 4, a gente vai ver essa história, e ele tem ali no meio, junto com eles, carvalhos. E os carvalhos são árvores que mostram a longevidade. E a ideia era essa: vamos nos purificar para ser perdoados por Deus, para a gente poder continuar. Porque a promessa do Senhor é que haja prosperidade, que a nossa família cresça. Muito bem. No versículo 13, Deus recebe
a sua adoração, a sua oferta, e ele se retira. Se retirou dele, elevando-se do lugar de onde falara. Acabou, chegaram numa outra cidade, mais ali próxima, que inclusive está perto de Belém, Efrata, que é onde vai sair justamente o nascimento de Jesus, onde Jesus vai estar nascendo mais lá para frente, bem lá na frente. E aí então Raquel tem um problema, ela não está aguentando mais a criança e ela acaba morrendo e nasce Benjamim, que é o segundo filho dela. E ela dá o nome de, aqui está Benoni, aqui é o meu sofrimento, a minha aflição, e ele fala, não, o nome do meu filho vai ser Benjamim, porque ele é o filho do meu poder, porque eu tive meu filho na minha infância, e o Senhor me abençoou na minha velhice, e essa criança é uma bênção para mim, né? Então, por isso, ele chama de Benjamim, e eles enterram, então, a Rebeca. Nessa hora, então, a gente vai perceber que Jacó, ele está muito decepcionado. Ele está decepcionado com todos os seus filhos. Muito decepcionado. E o erro dos filhos, e é assim, né? Quando a gente erra, a gente pede perdão, a gente pede desculpa, né? E às vezes, né, tem a reconciliação rápida, ou então demora mais um pouquinho, né? E aí a gente percebe que vai corrigindo, vai acertando, né? Vai restabelecendo até as relações que a gente tinha antes. Mas tem coisas que as pessoas fazem, ações, atitudes que quebram a confiança que a gente tem nas pessoas. E, infelizmente, também acabam com os relacionamentos. Diná machucou o pai. Simeão, Levi machucaram o pai. E também tem a história de Rúben, que é o mais velho, que acaba se deitando com Bila, que é a concubina de Jacó, de Israel. Praticamente, ela é mãe dos irmãos dele. Isso decepciona demais Jacó, que é Israel, e ele fica muito triste. Ele fica muito decepcionado. Todo mundo erra, a gente sabe disso, mas tem erro que é imperdoável. Vamos segurando aí que a gente está vendo que a história está continuando. E os irmãos, neste momento, já tinham mais ou menos uma desafeição por José. Ele era menorzinho, pequenininho, ele tinha umas atitudes que eles não queriam levá-lo para ir para caçar, para ir colher, para cuidar dos animais, porque ele era pequenininho. E a partir de agora, Israel manda fazer uma túnica. Lia também vai morrer depois para frente. E ele manda fazer uma túnica porque ele quer dar uma túnica para o filho mais velho, para mostrar a honra, para mostrar que ele vai ser que ele é o primogênito e que ele vai ser o herdeiro de todas as coisas e vai conduzir a família. E aí ele está tão decepcionado com Rúben que ele acaba entregando a sua manta, a sua túnica, aquela veste preciosa para o filho que mais obedece e que está sofrendo neste momento. E aí a gente vê pela novela que José, ele vai ser humilhado pelos irmãos, ele é jogado na lama, ele é pisado pelos irmãos, ele é desprezado pelos irmãos, e esse desprezo machuca muito. Ele chega chorando em casa, o pai lava, limpa, conversa com ele, fala para ele não ficar daquele jeito, chama todos os irmãos e entrega a túnica para José. Esse entregar a túnica para José já mostra que Rúben não vai ser mais o escolhido. E ele vai dizer bem claro, você, José, a partir de agora, é o meu filho primogênito. Você vai ter todos os bens, todos os direitos do meu filho primogênito. Porque Rúben me decepcionou demais. E é interessante que ele ganha a túnica do irmão. Rúben não gosta nada disso e os irmãos também não vão gostar. Vão se encher de ciúmes, de ira e de raiva. José, então, que a gente já conhece essa história, a gente está vendo agora tudo de novo, que é muito legal. Ele é o filho amado. Ele vai tomar, então, o lugar de primogenitura do Rúben, porque ele desapontou o pai. Ele era o mais temente a Deus.
Ele era obediente, ele sabia ler, ele aprendia com o pai dele as coisas. E mais uma vez, olha aí o direito de primogenitura. O direito de primogenitura de um vai para o outro. E aí gera ira, inveja, ciúmes. E mais uma vez, Deus se revela como ele é e como ele age. A gente não pode esquecer, José era um bom irmão, era um bom filho. Ele queria simplesmente ser amado por todos, estar junto dos irmãos. E ele não tem nada de negativo, não fala nada no texto, a gente não vê nada de negativo sobre José. E ele queria e tentava fazer tudo que era certo. Deus, então, precisa continuar a história de Abraão. E a gente não pode esquecer que Deus, sendo Deus, olha o coração, olha a intenção. A pessoa que ele escolhe não podia ter o caráter duvidoso, não podia ser diferente do que acreditava e do que falava, ele não podia ser vingativo e nem fazer acepção de pessoas. Afinal, ele seria o líder em nome de Deus. Ele precisava ter o caráter desse Deus. E aí a gente vai ver então que a história vai seguindo. Hoje, amanhã, depois, a gente vai acabar vendo aí todo o sofrimento de José. E ao mesmo tempo, a gente está vendo algumas situações acontecendo no Egito, mostrando a cultura, mostrando Potifar, Xexe, né? As festas, os servos, como eles se tratavam, como estavam ocorrendo as situações dos filhos, dos pais, né? Como eles viviam o seu cotidiano no Egito. Então a gente hoje termina assim: Deus, mais uma vez, olha para o coração do ser humano. Mais uma vez, Deus escolhe e Deus troca e Deus modifica, porque Ele olha o coração. Que o Senhor nos abençoe e que a gente não esqueça disso. Apresentar-se a Deus com o nosso coração quebrantado e sincero diante da sua presença, para a gente ser reconhecido, escolhido por Deus, para que Ele continue a sua obra em nossas vidas. Senhor, abençoa-nos, ensina-nos, continua conosco e, por favor, que as nossas mãos, os nossos pés, os nossos olhos, a nossa boca esteja cheia da Tua presença, para que a gente possa fazer a Tua vontade. Olha para o nosso coração, continua nos purificando e nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. E que a bênção do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo te abençoe e te guarde, te restaure, te renove, te encha da sua graça e da sua maravilhosa paz, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, assista e a gente se vê na quinta-feira que vem, tá bom? Tchau!